lá, pessoal, continuando questão 117 da prova azul do Enem de 2019. Vamos lá. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada, tá certo? Então ela está dizendo que toda a energia após a combustão, só 50% foi aproveitada para aquecer de fato a água, tá certo? O calor específico da água é igual a 1 caloria grama por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Beleza. Bom, a gente tem aqui a tabelinha com algumas informações, né? Tem algumas informações nutricionais, que particularmente não vai servir para a gente, mas tem uma informação boa, que é essa parte aqui, ó, do valor energético, que é a energia que a castanha, certo? Após ser aquecida, vai liberar. Bom, ao que é que ele pergunta? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, o que a gente está querendo calcular aqui é qual a temperatura depois de aquecer a castanha, tá certo? E ela pegar e só utilizar 50% da energia, qual vai ser a temperatura final? Bom, vamos seguir aqui alguns passos. Primeiro de tudo, quanto de castanha de caju eu tenho, professor? Vamos lá. A questão te falou, gente, bem aqui assim, que você tem, que ela te dá, ela utilizou, na verdade, a professora, né? 2,5 gramas, certo? 2,5 gramas. Então, ó, a gente tem, 2,5 gramas de castanha de caju, tá certo? Aí, quanto dessa massa de castanha de caju a gente vai ter de energia? Não sei, professor, o que é que eu faço? Veja que na tabela ele te dá o valor energético aqui, mas seria de quantas castanhas? 2 castanhas que formam 10 gramas. Então o que a gente tem é o seguinte, 10 gramas de caju me fornecem uma energia de quanto? De 70 cuidado com quilo, gente, quilocalorias. Ah, professor, então quer dizer que aqui eu vou utilizar a velha e boa regra de 3? Exatamente, chega a dar uma felicidade, né? Ora, não. Então, ó, se 10 gramas é equivalente a 70 quilocalorias, portanto, 2,5 gramas equivale a quanto? X. É só a gente fazer uma regrinha de 3. Então vamos lá, vai ficar como aqui? Só a gente fazer o cruz credo, né? O meio pelos extremos, e nós teremos o seguinte, vai ficar 10 vezes x, 10x, 2,5 vezes 70. Então vai ficar 2,5 vezes 70. Beleza aí? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso cortar esse zerinho aqui, posso cortar esse 0 do 10 com esse 0 aqui do 7. Aí se a gente pegar e fizer a multiplicaçãozinha aqui, ó, 2,5 vezes 7, quanto é que dá isso daqui, professor? 2,5 vezes 7 vai dar exatamente 17,5 quilocalorias, viu, gente? Cuidado, beleza? Então, ó, a queima de 2,5 gramas de castanha de caju vai liberar para mim 17,5 quilocalorias. Tudo bem até aí? Show? Beleza. Agora vamos lá para a segunda parte. Ela vai pegar e vai utilizar essa quantidade de energia para aquecer a água, tá certo? Quanto de água? Vamos lá. Gente, ela diz que quer aquecer uma massa de água de, vamos voltar aqui, de 300, tá aqui, ó, 350 gramas de água. Então a gente tem aqui a massa de água de 350 gramas. Então vamos anotar aqui. Massa da água, 350 gramas. Ele te deu o calor específico da água, que é 1, que é 1 caloria grama grau Celsius, tá? E te diz que a temperatura inicial da água, o T0, seria de 20
graus Celsius. Eita, professor, como é que eu faço isso daqui? Gente, toda vida que você tiver uma questão de calorimetria que ela estiver falando sobre aquecimento, ou seja, aquela quantidade de calor, ela está provocando um aquecimento do corpo, o que é que você usa? Você usa o famoso calor sensível, né? Que é esse carinha aqui, o famoso quimacete, né? Que a galera gosta de falar, o quimacete, tá bom? Onde esse Qzinho seria o quê, professor? A quantidade de calor, o M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Vamos lá. Agora, pessoal, você só tem que ter o cuidado com a seguinte coisa. Primeiramente, aqui, ó, quilocaloria. O quilo, gente, equivale a 1000. Então, isso aqui seria a mesma coisa aqui. 17,5 vezes 10 à terceira calorias. Tudo bem? Outra informação. Ele utiliza toda a energia da queima da castanha? Quanto é que ele utiliza? A questão falou pra gente, pessoal, que a gente só utiliza 50% da energia disponível. Qual é a energia disponível? A energia disponível é 17,5 quilocalorias. Então, a quantidade de energia que eu vou ter vai ser 50% disso, ou seja, a metade. Todo mundo concorda? 50% é a mesma coisa que a metade, gente. Então, o calor vai ser 17,5 vezes 10 à terceira, dividido por 2. Professor, por que tu está dividindo por 2? Porque eu só vou utilizar 50% para aquecer a água, tá? Massa da água. A massa da água é de 350 gramas, o calor específico é 1, e vamos, por enquanto, deixar só variação de temperatura. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a brincar um pouquinho aqui. 17,5, vamos fazer esse cara se transformar, por exemplo, em 17.500. Tudo bem até aí? Porque eu peguei, ó, multiplicado por 1000, andei 3 casas, ó, tava aqui, fica 1, 2, 3, show. Dividido por 2, por que que tu fez isso, professor? Para ficar mais fácil eu cancelar com o zerinho aqui do 350, né, ó, show? Então vamos cancelar aqui, vai ficar como? Vou cancelar um 0 aqui, outro 0 aqui, 17.500 vai ficar como? Vai ficar 1.750. 1.750 dividido por 2. 1.750 dividido por 2 dá 875. Então vai ficar, ó, 875 igual a 35 vezes ΔT. Show? Passa o 35 para o outro lado, vai ficar... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui que eu botei o minúsculo para não confundir. Maiúsculo. ΔT. Beleza. 875 dividido por 35... 875 dividido por 35, se você fizer a continha, dá quanto? 25. Ou seja, galerinha, a variação da temperatura que a água sofreu é de 25 graus Celsius. Cuidado, essa não é a resposta. Por quê, professor? Porque eu estou querendo a temperatura final. Como eu sei que isso daqui é a minha variação, como é que eu calculo variação? A variação é final menos o inicial. Quanto é a minha variação? 25. Quanto é a minha temperatura inicial? Ele falou bem aqui, ó, 20 graus Celsius. Portanto, passo 20 para o outro lado somando, nós teremos que a nossa temperatura final vai ser de quanto, gente? 45 graus Celsius. Portanto, a temperatura final que a água vai ter vai ser de 45 graus Celsius. E isso seria qual item? O item C. Beleza? Veja que o item A, ele seria a pegadinha, né, que a gente encontrou aqui. Variação de temperatura igual a 25, aí ele botou ali no item A, mas não é, certo, gente? Porque a gente quer a temperatura final. Beleza? Então, a resposta correta, de fato, 45, item C.